Olá, bom dia a todas e todos. Queria primeiro saudar a todos, esperar que todos estejam bem aí nas suas casas, em segurança, né? Nos protegendo aí, seguindo esse paradigma atual do nosso distanciamento presencial, né? Mas com nosso desejo também de manutenção dos laços sociais. E acho que esse é um pouco também o objetivo dessa nossa live, né? Dessa nossa conversa ao vivo com professoras e professores da educação básica. A Laura disse aqui que está sem som, talvez seja você. Alguém pode confirmar se está me ouvindo? Confirma aí, por favor, sem som. Agora vocês estão ouvindo? Cléo Portugal falou que está ouvindo. Tudo bem? A Carla Guimarães também falou que está ouvindo bem. Também ouço. Ana Mello. Muito bom. Vamos testando aí, né, o começo da nossa conversa aí. O Moacir falou que tem som também. Muito bem, ótimo. Obrigado aí pelas confirmações. É importante porque a gente também está aprendendo a mexer nessas plataformas, né? E então, se vocês tiverem qualquer dificuldade em termos técnicos, né, manda um aviso aqui que a gente vai acompanhando, tentando ajustar isso, né? Se por acaso a nossa internet cair, aí a gente vai retomar. Vocês esperem um pouquinho aí, que a gente retoma a nossa conversa, tá? A partir do momento que a gente tiver a internet. A internet tem oscilado bastante, né? Então, graças à sobrecarga, né, do momento aí, então a gente tem feito esses avisos aí no momento que a gente está começando, ok? Então, novamente queria ir dando as boas-vindas aí a quem está chegando. A nossa live começa às 10 horas, mas nós vamos aguardar um pouquinho a chegada de mais colegas aí, tá? Sempre tem um probleminha ou outro na hora da gente se conectar, né? E já respondendo a uma pergunta aqui do Venerson, sobre o link para inscrição, né? Essa live, depois a gente vai colocar o aviso aqui nos comentários, mas essa live, ela tem também uma certificação através de declaração que vai ser emitida pela Coordenação de Integração de Licenciaturas da UNB. E o link para essa inscrição vai ser disponibilizado aqui no nosso chat, no momento em que eu terminar a primeira parte da minha fala e a gente for caminhando para o debate, tá? Então, entre a minha fala e o debate, vai ser disponibilizado o link para vocês poderem acessar e fazer as inscrições de vocês para poderem fazer jus à declaração de participação, tá bem? E aí, qualquer dúvidazinha que vocês forem tendo nesse sentido, a gente pode... eu acho que sim, eu vou tirar essa dúvida aqui, mas eu acredito, Renata, Glória, que quem já fez a inscrição precisa fazer hoje de novo, porque eu acho que a inscrição é por evento, né? É por conversa que vocês forem assistindo, né? Eu acho que ela não é uma declaração global, tá? Então, acho que é importante vocês ficarem atentos aí. Então, ele deve ser disponibilizado quando a gente terminar, né? A nossa primeira parte aí, ele deve ser disponibilizado, e aí depois a gente vai colocando várias vezes para vocês poderem ir acompanhando, tá certo? Vou deixar ele disponível aqui na tela também, assim que a gente começar. Então, queria dar mais uma vez as boas-vindas a todos. O professor Marcos Maia entrou aqui, o pessoal do Guará, né, do CRE Guará, Elza de Alvarenga, sejam todos bem-vindas e bem-vindos aqui à nossa conversa sobre ensino de literatura na educação básica, tá certo? Bem-vindo, Danilo, né? Eu queria aproveitar também já nesses momentos iniciais para agradecer toda a equipe que está dando suporte aí para a gente nessa conversa, né? Especialmente a professora Viviane, do CRE do Plano Piloto, né? Toda a equipe da Coordenação de Integração de Licenciaturas da UNB, Danilo, Raquel, né, todo mundo que dá uma força lá na CIL para que todos esses eventos muito bons e muito dinâmicos aconteçam, né? Tem toda uma equipe que trabalha muito por trás para que isso aconteça.
também a coordenadora da coordenação de integração de licenciaturas, que é a professora Heloísa, né? Sou suspeito e agradeço sempre a ela por essa oportunidade aqui, essa oportunidade que ela me deu de estar com vocês, e ela tem feito um excelente trabalho também à frente da CIL. E também esse projeto, o NB Mais Escola, é um projeto de extensão, né? Eu, além de professor do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, eu sou diretor técnico de extensão, e então nós temos trabalhado também em conjunto, tentando fazer ações que estabeleçam o diálogo com a comunidade, né, com a sociedade como um todo, para que a gente possa, enfim, estreitar os laços da universidade com a comunidade, né. Então, nós continuamos aí, a UFRJ presente, Prof. Letras, a professora Lívia Alves, né. Nós estamos aguardando, então, mais um pouquinho, pediram para a gente aguardar, assim, até, tipo, 9h10, né, ou 10h10, mais ou menos, daqui uns 4, 5 minutinhos, a gente começa efetivamente a nossa conversa aqui. Tá certo? Bom, temos também a Raquel, né? A Raquel Maciel, da CILDEG, seja bem-vinda, Raquel. Vamos retomar aqui para quem está entrando agora, né? O link para as inscrições vai ser disponibilizado aqui no nosso chat a partir do momento que eu terminar a primeira parte da exposição, tá? E a gente for encaminhando aí a nossa conversa aí para o debate. Quem tiver perguntas, dúvidas, sugestões, né, que podem dividir aqui com a gente, por favor, use o nosso chat aqui, use os comentários para a gente poder interagir também, né, anotando aí as suas questões, depois a gente vai ter um tempinho para conversar mais livremente. A ideia é que a gente faça essa live dividida em 2 momentos, basicamente, né, um primeiro momento com uma exposição minha, e um segundo momento em que a gente possa dialogar, né. A Renata Glória perguntou aqui, ó, o senhor poderia falar sobre o curso de extensão? Eu não sei exatamente qual é o curso de extensão que você está falando, Renata, mas eu posso falar de fazer uma propaganda enquanto o pessoal está chegando aí, né? Eu tenho mantido um curso de extensão durante esse período do confinamento que se chama Literatura e Pensamento Crítico no Brasil. Como há uma limitação do número de presentes na plataforma, a gente abriu inscrições lá pelo sistema de extensão da Universidade de Brasília, mas essas vagas são limitadas, né? Foram 70 vagas abertas e as 70 vagas foram preenchidas. Então, a gente tomou a iniciativa de fazer a gravação das aulas e disponibilizar elas em formato de podcast, né? E aí você encontra esse podcast em várias plataformas. A ideia do curso Literatura e Pensamento Crítico no Brasil é ler um conjunto de obras da literatura brasileira nessa versão aí do curso. A ideia é ler livros do Machado de Assis, romances do Machado de Assis, Memorial de Ares, Esaú e Jacó, também do Darcy Ribeiro, que os 2 livros são O Mulo e Maíra, e, posteriormente, do Chico Buarque, 2 romances do Chico Buarque também, que são Leite Derramado e Essa Gente. Então, a ideia do curso é discutir um pouco essas obras, conversar um pouco sobre como essas obras se relacionam com o processo de formação nacional do Brasil, e, enfim, fazer perguntas, dialogar, etc. O podcast, ele vai contemplar também a leitura de alguns capítulos que a gente acha que são, assim, chaves dessas obras, né, e também a discussão de alguns conceitos críticos, embora não seja esse o objetivo do curso de extensão, trabalhar teoricamente, né, mas discutir alguns conceitos críticos relacionados aí à leitura que a gente está fazendo das obras, né. Então, quem quiser acompanhar, pode procurar Literatura e Pensamento Crítico no Brasil, no Spotify, ou então procurar pelo meu nome, vai aparecer lá o podcast, né, a série de podcasts relacionadas a isso, né. Nós temos aqui já quase 10h10, então nós vamos iniciar a nossa conversa, tá? Vou também dar as boas-vindas aqui à professora Heloísa Salles, nossa querida colega da Universidade de Brasília, do LIP, né? Colega aí já de muito tempo, de muitas lutas aí pela educação também. Bem-vinda, Heloísa, bem-vinda todas e todos. Vamos começar, então, a nossa conversa aqui. Eu vou deixar aqui um aviso para vocês, tá certo?
no chat, que é relacionado a isso que eu falei lá no início, né? Que é aqueles que desejem se inscrever, por acaso, né, nessa atividade da CIL, do DEG, do Decanato de Extensão da Universidade de Brasília, acessam o link que vai aparecer quando eu terminar a minha apresentação inicial e a gente for para os comentários, tá certo? Então, agora são 10h10, a gente vai dar início, então, a essa nossa conversa sobre o ensino de literatura na educação básica, tá? Então, o título da nossa conversa é esse aqui, né? A literatura e a formação integral do estudante da educação básica, né? Vamos ver se vocês conseguem enxergar melhor com ela um pouco maior, né, essa tela. Então, a nossa ideia é dividir essa nossa conversa em 3 momentos, basicamente, tá? Primeiro, eu vou apresentar aqui o roteiro para vocês, né? A ideia é que a gente siga esse roteirinho, que as considerações gerais, né? Primeiro. Depois a gente vai discutir um pouco aspectos mais específicos relacionados à educação básica, alguns aspectos mais específicos ligados à literatura. Depois a gente vai para algumas considerações metodológicas, né? E aí a gente parte para as perguntas. A ideia, se eu conseguir ser bem disciplinado aqui, a ideia é que a nossa conversa dure 30 minutos. Vou até botar o celular aqui para despertar, para a gente poder ter esse momento que é o mais rico, de fato, que é o momento em que a gente vai conversar, responder perguntas, né? Acatar sugestões, compartilhar sugestões com os colegas também, né? Que eu acho que tudo isso é muito importante, tá? Então, começando a nossa live, eu vou conversar com vocês primeiro sobre fazer algumas considerações gerais e dizer, talvez, antes de iniciar mesmo, né, que tudo isso que eu vou colocar aqui, em termos muito resumidos, tem a ver um pouco com esse meu trabalho que já vem de algum tempo, né, assim, seja na condição de professor da educação básica, depois professor do ensino superior, professor de literatura, né, e também depois como pesquisador, né, como alguém que tem tentado pensar um pouco a literatura desse ponto de vista, assim, né, que é o quanto, talvez assim, se a gente pudesse resumir, que ponto de vista é esse? O quanto a literatura é importante na formação integral, né, do estudante de educação básica e também depois do próprio cidadão, né, da pessoa que já terminou seus estudos e continua as leituras, né? Então, eu vou fazer isso e dizer para vocês que isso é baseado também numa pesquisa que eu tenho feito, que resultou num primeiro livro, que é esse aqui, né, que é o Poesia na Sala de Aula, que foi editado em 2017 pela editora Pontes, né? Isso, eu vou ver se a gente consegue tirar aqui o comentário da Heloísa. Eu não sei se eu consigo mexer nisso, porque é a primeira vez que eu estou mexendo nessa plataforma, né? Vamos ver se a gente consegue aqui. Não estou conseguindo, não. Mas vamos ver, vamos deixar assim, depois a gente vai tentando arrumar. Bom, então, a ideia é essa, assim, conversar com vocês a respeito disso, né? Ver se a gente consegue organizar aí uma sequência, né, mais ou menos coerente, no sentido de conversar um pouco sobre essas questões que a gente apresentou aqui, tá? Então, eu queria propor para vocês, nessa nossa conversa, né, um exercício de reflexão sobre a função da literatura na escola, e especialmente considerando alguns parâmetros que parecem, para mim, bastante importantes, assim, para a gente dar concretude a um problema que vem nos acompanhando historicamente no Brasil, né? E que nos inquieta como educadores, né? Que é a importância de formar leitores em uma sociedade cuja marca mais evidente é a desigualdade, né? É a iniquidade. Essa desigualdade se revela, então, todos nós sabemos, né? No plano social, no plano econômico, né? Mas também no plano cultural e no plano do acesso aos direitos, né? Fundamentalmente. Então, essa desigualdade tem a ver com as disfunções que caracterizam o processo social brasileiro.
E ela nos faz, né, essas disfunções do nosso processo social, elas nos impelem a perguntar, muitas vezes, até sobre os limites da palavra democracia no contexto da nossa formação como país, né? Então, considerando essa questão de base, né, que é a desigualdade social que deixa uma marca forte na nossa vida histórica e social como brasileiros, né, eu quero começar esse exercício que eu estou propondo a vocês, retomando, assim, como uma sugestão apenas fortuita, né, um trecho da LDB, que se refere aos fins daquilo que passou a partir dessa lei a ser considerado como educação básica, né? E nesse sentido, eu estou me referindo especificamente ao artigo 2º, que diz textualmente o seguinte: a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, né? Então, é importante fazer uma ressalva que esse artigo, bem como todas as leis, né, elas são, na verdade, a expressão de uma contradição entre certos anseios da sociedade e a sua base material. Elas não são, evidentemente, cristalinas, essas coisas, né, que se gravam nas leis. Elas são sempre fruto de contradições, né? E o que está gravado na lei também não é desvinculado de uma multiplicidade de lutas sociais que pressupõem a lei e que resultam dessa lei, né? Então, acho que é bom a gente colocar isso, esse horizonte aí da LDB, né, para a gente pensar, então, em termos de qual seria a função da literatura nesse contexto. Então, eu acredito que a gente poderia ir conduzindo a nossa questão, no sentido de que eu acho que perpassa toda essa informação ligada a esse artigo da LDB, né, um ideal que seria, talvez, o de garantir aos cidadãos, né, aos sujeitos sociais, algumas capacidades básicas que facultem a esses cidadãos o acesso aos seus direitos, também a consciência dos seus deveres, né, para com os demais membros da comunidade, e, de modo especial, os mais vulneráveis social e economicamente, né. Então, feito esse breve preâmbulo, assim, que eu acho que é importante a gente sempre colocar as coisas no contexto sobre o qual a gente está conversando, né, eu proporia uma pergunta para guiar aqui a nossa discussão, que seria, considerando isso, né, essas finalidades, né, considerando essa finalidade que está prevista aí, qual seria, então, por exemplo, o papel das artes em geral e da literatura em específico, na consumação dessa finalidade, ou talvez até, por que não, no ultrapassamento dessa finalidade, né, ou da colocação de um outro horizonte de finalidades em relação a isso que está expresso na LDB, né. Eu queria começar, então, a resposta a essa pergunta, lembrando que quando se trabalham com processos criativos de transfiguração do mundo, né, que são as artes, né, as artes lidam com certas dimensões da vida humana que tem a ver com a integralidade da nossa personalidade. E isso tem características especiais porque elas mobilizam conhecimentos, afetos, memórias, sensações estéticas, por exemplo, propriamente estéticas, que também fazem parte da integralidade humana, como, por exemplo, o ritmo, a harmonia, né, e assim por diante. Entre as artes, considerando isso em primeiro lugar, entre as artes, a literatura se destaca por uma peculiaridade sua. Que elemento peculiar é esse da literatura? É a sua matéria-prima, ou seja, o material expressivo com que o artista trabalha. O material expressivo com que o artista trabalha, no caso da literatura, é a palavra, ou, se a gente quiser colocar em outros termos, a língua, a linguagem, né? Que, afinal de contas, é alguma coisa que nos define como seres humanos e como seres sociais, né? Nos define biologicamente e socialmente. Então, essa é uma peculiaridade que precisa ser levada em consideração quando se pensa na arte literária, ou no texto artístico, no texto literário levado à sala de aula.
Quando a gente observa essa matéria-prima, parece ser também inescapável considerar o seu caráter histórico, social, político, ideológico, também em sentido amplo da literatura, né? Eu acho que valeria a pena a gente considerar isso, porque quando o poeta, ou escritor, a escritora, né, trabalha, opera criativamente com esse material, que é a palavra, que é a linguagem, que é a língua, que é também histórica e socialmente constituído, né, ele está entrando num terreno ideológico por excelência, né, no terreno onde a gente pode se contemplar, tá certo, de uma maneira que a gente pode considerar, assim, a altura das contradições da vida, e não aderente às mistificações da vida. Acho que isso é uma coisa muito importante de se levar em consideração quando a gente pensa na importância de os estudantes, mesmo os mais jovens, né, se abraçarem, né, a leitura literária em momentos da sua formação dentro da escola, né. Então, aperfeiçoando um pouco isso, né, eu gostaria de retomar com vocês aqui uma definição que me parece que é, assim, bastante completa e é suficientemente indicativa da capacidade que a literatura tem de dar integridade à nossa personalidade. E também indicativa da necessidade que nós temos, todos nós, da palavra poética, sob pena de nós mutilarmos a nossa própria humanidade. E quando a gente está falando aqui de palavra poética, a gente não está falando especificamente do poema escrito no livro, ou do romance, ou da peça de teatro shakespeariana, ou da epopeia. A gente está falando de tudo que envolve trabalho criativo com a palavra e que pode estar disponível numa anedota, num xiste, em outras formas de cultura popular também. A gente está trabalhando aqui com uma noção bastante ampla do que seja a literatura, né? Então, essa definição ajuda a gente a compreender melhor, então, por que a literatura seria um direito. E ser um direito especial nesse sentido, porque ele é mediação para outros direitos, mediação para o acesso a outros direitos. Então, se a gente considera a educação básica como um processo formativo do sujeito social que acessa, reivindica e luta pela ampliação dos seus direitos, né, e que também é consciente dos seus deveres, parece haver aí um papel interessante, pelo menos, para a literatura como direito dos estudantes que estão em formação na educação básica. Tudo isso que eu estou falando não é, evidentemente, nada novo, né, mas se encontra muito melhor cristalizado e muito melhor discutido num texto clássico do professor Antônio Cândido, que se chama Direito à Literatura. E é exatamente desse texto que eu gostaria de trazer para vocês uma definição de literatura que possa nos ajudar um pouco nessa reflexão, e que eu tenho usado sempre nas palestras, nos artigos que eu tenho escrito, nas aulas, né, para tentar fazer com que os estudantes pensem em como levar isso para a sala de aula, né. Então, o Antônio Cândido diz o seguinte: a literatura, ela vou falar livremente aqui, né, não citar necessariamente textualmente só, mas a literatura, primeiro, o Antônio Cândido diz que ela tem um papel contraditório e humanizador, e diz também que esse papel humanizador se deve a essa sua capacidade de absorver as contradições do movimento da vida, né? Depois a gente pode falar melhor um pouco sobre o que seria isso. Mas aí o Antônio Cândido, a partir dessa constatação, divide a ideia de forma literária ou função literária em 3 faces. A primeira, o Antônio Cândido considera a literatura, em primeiro lugar, o processo de construção de objetos autônomos em termos de estrutura e significado, quer dizer, um poema é relativamente autônomo, e autonomia todos sabem, um conceito sempre relativo, ele precisa disso, a autonomia sempre é relativa a algo, né? Então, ela é uma construção de objetos autônomos como estrutura e significado, ela é uma forma de expressão, ou seja, ela veicula e manifesta emoções, a visão de mundo dos indivíduos e dos grupos sociais, né, e assim por diante. Ela ou das classes sociais, né,
ela é também, a literatura, uma forma de conhecimento. Muitas vezes até por meio de uma forma meio difusa e inconsciente. Quer dizer que o tipo de conhecimento que a gente apreende da realidade através do texto literário, e aí através mesmo, penetrando nele, na sua autonomia, considerando a expressão que ele traz para a gente de visão de mundo e etc. e tal, né? Ele é um conhecimento diferente do que, por exemplo, a gente consegue aferir ou perceber dentro do campo das ciências, por exemplo. Né? Há coincidência, mas há uma especificidade nesse conhecimento oportunizado através da leitura literária. Né? Então, resumindo, a gente pode dizer, de modo muito amplo, assim, que a literatura, considerando tudo isso que eu estou falando, a canção, a peça de teatro, a série, a lenda, o filme, vamos considerar a literatura isso tudo, né, para a gente pensar também na relação da literatura com outras artes e outras formas de expressão linguística também, em função estética, né? Então, a literatura atua em nós, quando nós nos dirigimos para a literatura e vamos ler literatura, ela atua em nós como objeto autônomo, se a gente considerar essa definição do Cândido, como objeto autônomo, com leis próprias, por exemplo, que dizem respeito à esfera dos sentidos, né? O olhar, as sensações, assim por diante. Também, ela se dirige a nós como objetivação de um certo ponto de vista sobre a realidade, que vai combinar elementos individuais e elementos coletivos. E ela se dirige a nós também, a literatura se dirige a nós também, como um mecanismo de interpretação da realidade, portanto, de conhecimento. Uma realidade que existe independentemente de nós, mas cuja interpretação é fundamentalmente dependente de nós, né, da nossa perspectiva, das nossas condições de enxergar a realidade ou não enxergar e assim por diante, né? Então, eu diria assim que vale a pena ainda tentar anotar que essas três dimensões da complexidade da natureza da literatura, elas estão articuladas nos termos de um processo, que esse processo, ele cria, engendra o que é propriamente artístico do fato literário. E aí, a esse processo, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse termo, que é transfiguração da realidade. Quer dizer, esse processo nós podemos chamar transfiguração da realidade. E considerar que esse processo é humanizador por excelência. Uma vez que ele abre a forma literária às contradições da realidade. Isso quer dizer, então, que a literatura mantém com a realidade, seja considerada em termos individuais, seja considerada em termos coletivos, uma relação de relativa autonomia e presentifica, quando cada um de nós está diante do texto, uma relação dialética entre a obra e o mundo fora da obra, que, de maneira alguma, exclui as contradições formadoras do movimento dinâmico da realidade. Então, ao contrário, na verdade, nos melhores casos, a literatura, a arte, torna essas contradições mais evidentes. E ao tornar essas contradições mais evidentes, ela nos dá a oportunidade, como leitores, criadores de sentido, que o nosso olhar se desvincule das aparências cotidianas, da mistificação cotidiana, né? Das fake news cotidianas, por exemplo, né? Para usar um termo atual. Então, nos termos que a gente vem apontando, né, que eu tentei apontar aqui nessa fala, cabe perguntar, então, sobre o que seria, afinal, ler literariamente. Então, a partir dos pressupostos que a gente apresentou, eu poderia dizer que ler literariamente em primeiro lugar, considerar essa essência dialética do fato literário, que impele o leitor a atentar para os fatos internos da obra, a maneira como um romance é organizado, a disposição dos capítulos, o tempo narrativo, por exemplo, a disposição das estrofes ou o ritmo num poema, assim por diante, né? A maneira como um cantor emite, por exemplo, o seu canto numa canção, né? A maneira como conversa a melodia com letra, por exemplo, numa canção também, né?
Então, isso essa essência dialética nos impele a atentar para fatos internos da obra como fatos de um mundo exterior que foi transfigurado, né? Que esse processo de transfiguração é o trabalho do poeta, né? Então é importante considerar isso, é o trabalho do poeta. O poeta é um trabalhador também. O escritor é um trabalhador, o ator é um trabalhador, não é? E isso é importante a gente ver porque as grandes criações da humanidade, nesses termos, são obra de muito trabalho, né? E um trabalho que se apoia também nos predecessores, ninguém inventa a roda, né? A história é um processo contínuo e assim também é a história da arte, né? Então, se estabelece, nesse caso, uma conexão entre dois polos. Portanto, se a gente pensa no trabalho do autor e agora no trabalho do leitor, né, ou da leitora. O primeiro polo, então, que se estabelece nessa relação transfiguradora, que é colocada como fato essencial da forma literária, né, a gente pode dizer que se completa e se fecha, o fato literário só se fecha com o polo do leitor, né? Nesse sentido, então, poderíamos dizer que ler literatura, segundo a gente pode depreender do que fomos tentando construir até aqui nessa nossa conversa, né? É uma atividade. Ler literatura é uma atividade. É um exercício ativo de interrogação sobre os sentidos do mundo, a partir do sentido da obra, a partir do sentido que se atribui ativamente à obra também. Então, não seria demais, talvez, nós inferirmos que ler é uma atividade crítica, essencialmente, porque ela é a tentativa de construir interpretações que, para funcionarem, precisam ser progressivamente mais complexas da realidade, né? Vocês que são leitores literários certamente vão poder confirmar isso que eu digo, porque uma das características do leitor literário é a releitura, né? Os apaixonados pelos livros leem muitas vezes os livros mais de uma vez. Os apaixonados pelos filmes veem muitas vezes os filmes mais de uma vez. No teatro acontece a mesma coisa, assim por diante, né? Os poemas são lidos e relidos, e cada vez que você lê, parece que um sentido novo aparece por ali, né? Então, essa atividade de criação de sentido, então, quando ela é bem conduzida nesse contexto específico que a gente está colocando aqui, que é o contexto da educação básica, é capaz de fazer com que a sala de aula se torne, né, ou se, de alguma maneira, se alimente, né, desse desejo de essa sala de aula também ser um espaço da conquista de um primeiro direito que está vinculado ao processo de ensino e aprendizagem, que se deseje, que se pretenda efetivamente emancipador. E que direito é esse direito primeiro? É o direito que os estudantes têm à descoberta, o direito que os estudantes têm à construção de sentido, o direito que os estudantes têm à descoberta do mundo e do texto, né? Esse direito, então, que é fruto de uma busca, de uma atividade, de algo que é processual e depende da atividade do estudante, né, retira esses estudantes da condição passiva, que na nossa sociedade, na sociedade capitalista que a gente vive, né, encontra o seu paradigma perfeito, né, na figura boçal desumanizada do consumidor, por exemplo. A literatura, então, no contexto nacional, tem também esse condão de nos resgatar um outro direito, o direito a não sermos puramente consumidores, de não sermos apenas passivos, porque ela pede a nós uma intervenção crítica sobre a obra e sobre o mundo, e não um consumo passivo do texto. Eu diria que essa é a coisa essencial que o professor de literatura poderia ensinar aos seus estudantes, e isso não tem idade, isso pode ser feito desde a mais tenra infância até o ensino médio, o ensino superior, assim por diante. Então, essa seria, por exemplo, uma das importâncias da leitura literária na educação básica. E a gente poderia finalizar essas considerações gerais que eu estou fazendo aqui de maneira muito ampla, exercitando a provocação aí a vocês, né? Que ela complexifica ainda mais aquelas finalidades que nós apontamos lá em cima, que estavam gravadas na LDB, por exemplo, né? Então, eu acho assim, através dessa noção de literatura como espaço
da dialética entre obra e mundo, que pede uma postura de interrogação contínua do sujeito que lê, nós estamos, então, intuindo, talvez, uma outra finalidade fundamental para a educação básica, que é a de formar a integralidade do espírito de sujeitos sociais emancipados, ou que, ao menos, compreendam o que seja a emancipação na sua época histórica, ainda que ela não esteja plenamente disponível para a totalidade da sociedade, por exemplo. Então, nesse sentido, esses sujeitos emancipados, né, sob esse ponto de vista, ao meu modo de ver, seriam aqueles que, através da cultura, e aí sem distinção sobre ela ser alta ou baixa, o que quer dizer que essas distinções são pouco úteis quando a gente está trabalhando de uma maneira séria com a cultura, né? E do trabalho crítico com os materiais fornecidos pela realidade, né, sejam eles artísticos ou não, esses estudantes podem ser, de repente, junto conosco, mestres, educadores que também aprendemos, né, sermos capazes de, através do que a arte nos ensina em termos de sonho, de imaginação e de reflexão sobre a história, sermos capazes também de imaginar o que é historicamente novo, o que não está dado necessariamente nessa nossa época, embora dependa da nossa construção também. Será possível, por exemplo, aos estudantes compreender que o futuro não necessariamente está dado, mas ele está sempre em disputa. Como estão em disputa, por exemplo, os sentidos de um poema. Como numa sala de aula, democraticamente, se pode discutir sobre interpretações a partir, às vezes, de um verso. E a gente ter, às vezes, 40, 50, 60 interpretações diferentes, porque essas são possibilidades de futuro para aquele poema. Bom, eu quero encerrar essa fala apresentando para vocês alguns dos resultados de algumas pesquisas que eu tenho feito, por exemplo, nesse livro que eu apresentei aqui para vocês, e em outras coisas que eu venho pesquisando também, aí até em vinculação com outras esferas, assim, de ensino, como português para língua estrangeira, etc. e tal, né? Mas são alguns elementos metodológicos que eu acho que são essenciais para a gente ver se consegue ser coerente com tudo isso, que quer dizer, que pelo menos eu me coloco esse desafio de ser coerente dentro da sala de aula e na prática, com todo esse aparato que a gente apresentou aqui como reflexões gerais, né? Então, eu listaria aqui para vocês alguns elementos. O primeiro deles é a atuação consciente do professor como mediador literário. O que quer dizer aqui mediador literário? É alguém que se coloca entre aluno e texto, entre a cultura do estudante, cultura representada pelo texto, por exemplo, entre a realidade que o texto apresenta e a realidade do estudante, por exemplo, né? Mas, para realizar essa mediação literária, a gente precisa de alguém que domine as características essenciais da autonomia do texto literário. Não para ensinar teoria literária para os alunos, mas para, de alguma forma, fazer atento o olhar deles para as questões que dizem respeito à organização própria do texto literário, né? Específica do texto literário. Isso para ser coerente com a primeira face que nós apresentamos aqui em relação ao Antônio Cândido, né? Também, eu acho que é um elemento metodológico importante que o professor, a professora, esteja consciente da necessidade de se estabelecer um planejamento rigoroso de leituras, com base naquilo que eu tenho chamado de repertório. Quer dizer, um repertório é um conjunto de textos, né, que é estabelecido com critérios claros para si mesmo, para o educador mesmo, e também para os educandos. Quer dizer, os educandos precisam, de alguma forma, ser, sem se entrar, evidentemente, em detalhes teórico-críticos, nesse caso, mas devem ser suficientemente esclarecidos de que agora eles vão ler um texto mais fácil, por exemplo, daqui a pouco eles vão ler um texto um pouco mais complicado, depois nós vamos voltar para um texto um pouquinho mais fácil, e vamos encontrar um texto desafio, um pouquinho mais para frente. Então, quer dizer, esse planejamento de leituras ao longo de uma unidade, ao longo do ano, ao longo de, enfim,
um semestre, de uma disciplina, qualquer que seja a unidade que esteja se colocando aí, precisa ser feita com método, e eu acho que considerando isso. Por quê? Porque a finalidade da mediação literária, afinal de contas, é ampliar o repertório dos estudantes, dos educandos. Fazê-los leitores nesse sentido de que eles têm um repertório mais amplo em termos de gêneros, tipos, formas, etc. e tal, né? Um terceiro elemento metodológico que eu gostaria de colocar seria a organização consciente, deliberadamente, pelo professor, pela professora, seguindo 2 princípios fundamentais. Quer dizer, na aula de literatura, o protagonismo precisa ser do texto literário e o protagonismo precisa ser do estudante. Criar estratégias de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula que favoreçam esse protagonismo do texto literário e o protagonismo do estudante, né? E, por fim, um quarto elemento metodológico seria o estímulo à leitura literária como construção de sentido, essa construção de sentido que a gente disse aqui, que invoca essa dialética entre texto e mundo, né? Através da combinação de estratégias de leitura literária com estratégias de ensino, de criação literária. Eu acho que o componente criativo é muito importante para despertar o interesse dos estudantes sobre a leitura literária. Quer dizer, se sentir capaz de produzir alguma coisa é um estímulo para ver e para a curiosidade de conhecer como outros também compõem, né? Então, nisso, meu tempo acabou aqui, mas eu estou finalizando também, estou seguindo bem o meu roteiro aqui. Bom, enfim, para terminar mesmo, em resumo, esses 4 elementos que eu citei aqui para vocês, esses 4 elementos metodológicos, eles visam garantir 2 coisas. Uma primeira coisa é que a literatura seja trabalhada na sala de aula em sua especificidade estética, de modo a se adaptar ao nível de ensino do educando, né? E, em segundo lugar, que a aula de literatura seja um espaço de construção de sentidos, considerando como protagonistas dessa construção de sentidos o aluno e o texto literário, ou o trabalho do aluno sobre o texto literário, né? Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês, assim, em linhas gerais, né? Eu tentei cumprir aqui os 30 minutos, porque senão a direção vem e corta aqui a gente, né? Então, eu tentei apresentar isso para vocês, né, em linhas gerais, e a nossa conversa agora começa, então, lembrando que vai ser colocado aqui, daqui a pouquinho, né, o nosso link, tá, para as inscrições daqueles que querem a declaração de participação, tá ok? Então, o momento aqui está aberto para as perguntas, colocando aqui as perguntas, então, uma primeira pergunta aqui da Carla Guimarães. Oi, Carla, tudo bem? Tudo certo? Que bom que você está aí ouvindo, teve paciência para me ouvir. O repertório pode sofrer interferência dos alunos, ou seja, trazendo também algumas propostas deles, o que eles querem ler, ou até propor leituras transversais com o diálogo com outras artes? Exatamente, Carla. É exatamente isso. A questão que a gente coloca é exatamente essa, que esse repertório seja uma construção, né? E, assim, que os estudantes estejam conscientes de como eles estão colaborando para isso. Porque eu acho que e aí é uma questão de o professor estar atento para a relação interpessoal, né, com os seus estudantes e tal, criar esse clima de confiança na sala de aula e dizer assim, olha, nós respeitamos o que você trouxe aqui para a gente, mas a gente não vai ficar só nisso, porque a ideia de repertório é exatamente essa, que a gente avance, tanto eu como professor, ou você, né, no caso aí como professora de uma turma, avance no sentido daquilo que você não conhece, ou não é do seu hábito cultural e tal, também que o estudante possa estar aberto para conhecer aquilo que você também vai colocar ali nesse jogo, né?
Então, essa definição do repertório, né, que é esse corpus, que é esse conjunto de leituras, eu acredito que ela se enriquece muito quando há essa oportunidade de trazer isso para os alunos. Isso pode ser feito de várias maneiras. Num ano, por exemplo, que eu dava aula no terceiro ano do ensino médio, a preocupação do terceiro ano do ensino médio, por exemplo, é o vestibular, né? Sempre é PAS, vestibular e tal. Na época que eu estava começando a dar aula no ensino básico, uma preocupação era o PAS, né? Então, eles me perguntavam muito sobre isso, eu disse assim, olha, isso a gente vai ver e tal, mas eu queria propor para vocês uma outra coisa. Uma parte da nossa avaliação vai ser o seguinte, nos 5, 10 primeiros minutos de cada aula, vocês vão trazer aqui uma canção de que vocês gostam e vão apresentar para a gente, pode ser em dupla, individualmente, essa vai ser uma parte da nossa avaliação. Apresenta e comenta. Então, a ideia era o quê? Era que eles apresentassem essas canções. Aí, pode ser qualquer coisa? Pode, não tem problema, qualquer coisa. Mas você não vai limitar nada? Não, nada, não tem problema, pode trazer o que você quiser, o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha que eu vou gostar, que aparece muito isso, né? Vou levar que o professor gosta, né? Então, ele acha que eu gosto de Chico Buarque, vai levar Chico Buarque. Mas a ideia era essa, deixá-los livres para escolher. No meio, uns engraçadinhos que vão apresentar coisa engraçada, você ri quando é engraçado, tenta coordenar a coisa, é uma questão de você criar um pacto democrático com eles, né? Mas foi um sucesso bem legal, por quê? E foi uma turma de experiência isso, eu não fiz com todas as turmas, para poder medir exatamente, né, para ter um grupo de controle, mais ou menos assim. E foi muito legal isso, porque esses alunos, no geral, se envolveram bem mais com a matéria, com a disciplina, leram mais textos. E aí o desafio qual era? Aí o desafio era para mim, porque aí eu falava para eles, olha, vocês vão trazer essas canções e eu vou tentar relacionar com o tema da aula de hoje, de alguma forma. Então, às vezes eu suava para fazer alguma relação, mas às vezes era uma questão de ritmo, às vezes era uma questão de gênero literário, às vezes era uma questão de tema, às vezes da figuração do personagem, às vezes da organização de tempo, enfim. E aí eu pegava a partir daí e é claro que a turma ia com muito mais interesse para o texto que eu ia ler junto com eles e fazer a relação com aquilo que já tinha sido trazido pelos estudantes, né? Então, eu acho muito, muito legal, assim, né, essa sua sugestão, e acho que a gente pode pensar, sim, nessa construção, acho que ela deve ser levada em consideração, né? Vamos ver aqui se eu consigo achar uma outra questão. A direção está me falando aqui que mandou por zap, só que o meu zap está desligado aqui no modo avião. Mas eu vou tentar mais uma aqui, do Peterson Santos. As interpretações em teatro e dança oferecidas aos estudantes da educação especial podem favorecer essa condição do professor mediador literário. Entendo que o professor faz uma interpretação pessoal da obra e a apresenta ao aluno. Toda a interpretação é pessoal, não existe interpretação objetiva. Aliás, nesses últimos dias apareceu essa novidade aí de existir uma técnica sem ideologia, né? Nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Não existe nada neutro, tudo é imantado por ideologia e tem perspectiva de intervenção social de alguma maneira, impacto social de alguma maneira. O que eu acho que deve ser o cuidado, quer dizer, nós sempre fazemos interpretações pessoais. O que eu acho que tem que ser o cuidado é que o leitor mais experiente, no caso, o professor, que é o leitor mais experiente de literatura, porque nem sempre eu vou ser o leitor mais experiente do tipo de manifestação cultural, por exemplo, que o estudante domina. Talvez ele domine melhor a interpretação de outros gêneros que eu não domino. Mas, no que se refere à leitura da literatura escrita, talvez, naquele contexto da sala de aula, o professor seja o mais maduro nesse sentido. Isso quer dizer que ele tem que ter o cuidado de não impor a sua interpretação sobre as demais. Ele vai precisar apresentar essa interpretação segundo os critérios da sua viabilidade, e nisso ele vai ensinar os estudantes a argumentarem também, né, pelo exemplo, dizer assim, olha, eu acho que isso é dessa forma, ou essa fala desse personagem significa isso, por causa desse motivo concretamente apontado no texto. Então, isso é uma forma de ensinar os estudantes também a se manifestarem dentro da sala de aula, fora da sala de aula, terem argumentos, não acreditarem em qualquer coisa que eles dizem à primeira vista, né. Então, eu acho isso, assim, essa condição de mediador tem que levar em consideração isso, sabe, Peterson? Essa questão de que a gente talvez, aquele que vai encaminhar a obra para o aluno, mas quantas e quantas vezes, por exemplo, como pesquisador,
eu procuro sempre levar os textos que eu estou investigando e pesquisando para a sala de aula, e essas leituras ganham muito com a contribuição dos estudantes, elas ganham bastante mesmo com a contribuição dos estudantes. Então, acho que essa questão é importante, é tentar lembrar disso, lembrar que a gente, de alguma maneira, pode até dominar um pouco mais os mecanismos de interpretação daquela forma, mas essa interpretação jamais poderá se impor sobre as demais. Ela pode até aparecer como aquela mais completa e mais complexa, mas não se impor no sentido de anular as demais que aparecem dentro da sala de aula. O Danilo já postou aqui o link, né? Está colocado aí. Da Sabrina. Vamos ver se eu acho aqui da Sabrina. Vamos ver, estou procurando aqui, tá, gente? Copia e coloca aqui, vou pedir aqui para a direção colocar no chat a pergunta da Sabrina que você sugeriu para eu responder. Certo? Relacionar ensino de língua e literatura. Não apareceu aqui no chat. A pergunta da Sabrina é essa. É bom para a gente compartilhar aqui com os outros, para eles saberem o que a gente está... Então, eu vou mostrar aqui do Eduardo, enquanto tentam colocar aqui a da Sabrina para nós. Eduardo Lima. Quando os alunos, infelizmente, não têm um nível de leitura desejado para o estabelecimento dos diálogos com as obras literárias, quais estratégias podemos considerar? Veja, existe sempre eu acho que, aliás, a riqueza da literatura é exatamente essa, né? Eu, por exemplo, agora, exatamente nessa semana, eu estou numa leitura, refazendo uma leitura do romance Maíra, do Darcy Ribeiro. E me espanto muito, por exemplo, com o nível de leitura que eu tinha na primeira leitura de Maíra, de Darcy Ribeiro. Então, quer dizer, hoje a minha leitura é bastante mais complexa. Se eu voltar, talvez, a ler Maíra daqui a 10 anos, eu vou me surpreender com ela novamente, né, com esse livro novamente, porque essa é uma capacidade das obras literárias, né. O professor, como mediador, eu acho que tem que procurar exatamente estabelecer esses caminhos, o leitor mais experiente, tentar perceber o que é essencial naquelas obras, que pode ser acessado pelos estudantes naquele momento, naquela sala de aula, considerando aquela realidade da sala de aula. Então, o leitor, e para isso, eu acho que uma questão fundamental é a gente não se preocupar tanto com o nível de leitura dos alunos, mas com o nosso nível de leitura. O quanto nós somos leitores literários, honestos o bastante para considerar que os estudantes estão em processo de aprendizagem, estão começando a ler, e podem, às vezes, fazer a leitura de um parágrafo, não de um conto inteiro, podem fazer, às vezes, a leitura de uma estrofe, não de um poema inteiro, né? E eu acho que essa é a questão. Não é porque se leu uma parte do texto, necessariamente, que se amputou a força da leitura literária. Eu gosto de lembrar sempre aos meus estudantes também que Mimesis, do Erich Auerbach, é um dos maiores compêndios, né? uma das maiores obras críticas da literatura brasileira, da literatura universal, e foi escrita por Auerbach no exílio a partir de excertos de textos, de trechos de texto. Então, nem sempre o nosso estudante precisa ler um romance inteiro do Machado de Assis para ser um leitor literário. Ele pode começar lendo pequenos trechos, pode começar, e aí, junto com o professor, né? Eu acho que, fundamentalmente, é isso. Como é que a gente faz para que esses alunos consigam alcançar um nível desejado? Jamais deixando que eles façam as leituras sozinhos, mas que eles percebam que eles têm autonomia na construção do sentido, que o sentido que eles estão construindo é respeitado por nós, né? Nesse sentido. Essa enfim, e aí existem várias técnicas, né? A gente está falando aqui em termos de princípios, né? A professora Ivana Quintão, por exemplo, deu uma excelente sugestão, vou mostrar aqui. Eduardo, sugira o trabalho, vamos ver aqui. Sugira o trabalho com pré-leitura, no qual os alunos são preparados para o encontro com o texto. Enfim, há várias técnicas, né, como essa também essencial aí que a professora Ivana, né, nos apresentou aqui, né.
O Paulo Maia, aqui dizendo que está complementando a pergunta da Sabina. Vou beber uma aguinha aqui. Paulo Maia, querido amigo, que bom que você está por aí. Como relacionar a leitura e a criação literária em sala de aula com língua e também com outras artes? Acho que isso é fundamental. Quer dizer, essa é a entrada, Paulo, para uma coisa que você faz também muito bem, né? Que é a interdisciplinaridade, o jogo com outras linguagens, por exemplo, com o audiovisual, que eles dominam tanto, né? Quer dizer, os alunos não precisam trabalhar criativamente só produzindo literatura, mas produzir formas de linguagem também, eles podem produzir postagens, podem produzir outras coisas, o que seja útil, por exemplo, na sua idade, nesse momento, né, na relação com a comunidade. E aí, esse eu acho que é um gancho essencial para uma coisa que a literatura traz também como fundamento, e que às vezes é sonegado, é esquecido, quando a gente fica muito vinculado a essa especificidade. Quer dizer, quando a gente se vincula à especificidade do texto literário, a gente não pode encerrar as possibilidades do trabalho nela, mas ela tem que transitar. Não há problema nenhum de haver conversa com outras áreas, com geografia, com história, etc. e tal, né? Mas eu acho que o fundamento é esse, quer dizer, essa proposta que eu faço como algo integrante, algo que integra a metodologia, assim, muito desejável para o trabalho com a literatura em sala de aula, é exatamente isso, apostar na capacidade criativa e produtora de sentido socialmente relevante pelos alunos, socialmente relevante, isso é que eu acho importante. Não pode ser uma coisa só por uma redação que vai ficar guardada na gaveta, tem que ser alguma coisa que ponha o debate vinculado à realidade, né? E acho que as experiências que vocês têm feito aí, por exemplo, na UFRJ, são excelentes nesse sentido, né? Até se você quiser compartilhar aqui nos links aqui com a gente, no chat, link para o seu trabalho, eu acho também excelente, né? E o Matheus, por exemplo, fala aqui, eu acho que, como os estudantes atualmente estão acostumados com informações rápidas e dinâmicas, seria uma boa começar pelos contos. Sim, pode ser pelos poemas, né? Pode ser pelos contos. Agora, veja bem, várias pesquisas e várias escolas, né, do mundo inteiro têm a necessidade de desenvolver nos estudantes, ainda cedo, a capacidade de concentração e de leitura para lerem textos longos. Isso eu acho que é muito importante, e essa relação que é a literatura, quando você começa a ler um romance, né, Guerra e Paz, por exemplo, não precisa, estou exagerando, mas pode ser qualquer outro, Leite Derramado, Chico Buarque, por exemplo. Quando você começa a ler um romance, a sua relação com o tempo se modifica, psicologicamente essa relação se modifica. E essa relação, ela é muito importante num tempo em que a gente está, como o Matheus aqui falou, né, muito acostumado a informações rápidas, que não se convertem em conhecimento, aliás, diria mais, elas não se convertem nem em informação, a gente está vendo isso, essa multiplicidade de informações se converte em nada. Você passa ali, às vezes, meia hora, 20 minutos numa rede social, sai dali, parece que nada ficou agregado, a menos que seja uma coisa muito chamativa. Aliás, a gente tem sido pródigo também nisso, assim, né, em coisas muito terríveis, muito trágicas, que marcam e traumatizam a gente. Aí isso fica guardado. Mas o resto, essas outras informações, a gente vai perdendo. Então, essa dimensão da leitura em tempo, no tempo literário, ela é muito importante para a conformação exatamente disso, né, de uma outra relação com o tempo. Uma vez eu estava indo para um evento literário aqui em Brasília, né, numa cidade aqui próxima a Brasília, que é Ceilândia. E aí eu fui de metrô e tinha, por acaso, um menino da Secretaria de Educação, um estudante, sentou no chão, perto de mim, da minha cadeira, da poltrona, e começou a ler um livro, tirou um livro grande, assim, que ele depois me falou que tinha pego da biblioteca e tal. Eu falei, isso aí. Aí ele falou, gosto. Eu falei, por que você gosta de ler? E ele falou assim, porque ajuda o tempo a passar. Então, quer dizer, não é passar o tempo,
essa maneira como ele construiu me pareceu muito interessante, quer dizer, ajuda o tempo a passar, e eu fico pensando, em que outro plano esse tempo está passando, né? E aí é exatamente esse plano das contradições vivas da vida, e não esse plano da aparência, da comunicação rápida, da desatenção, né? Porque a desatenção, veja bem, ela leva, finalmente, à indiferença. E a gente está precisando na nossa sociedade, né? A desatenção, ela é irmã da indiferença. Não é um tempo de sermos indiferentes ao sofrimento dos outros. Quando a gente acompanha, por exemplo, um personagem trágico que sofre por forças que às vezes são alheias à sua própria escolha, né? Nós estamos nos conectando com isso, né? Não é à toa que Aristóteles falou tantos séculos atrás sobre o efeito da catarse, né? Que é esse efeito de empatia, de compadecimento também pelo sofrimento do outro, que educa, que ensina. E eu acho que a mensagem que a gente poderia deixar a partir dessa, talvez não seja muito pretensioso, né, a partir disso, é que é preciso treinar a atenção, porque a atenção leva ao compromisso com o outro, né, e a literatura é essa fonte. A desatenção, que é estimulada a todo momento pelos WhatsApps da vida e etc e tal, ela leva à indiferença, e é contra ela que a gente tem que lutar, e acho que a literatura, nesse caso, entre as coisas inúteis que existem na vida, é uma das artes mais úteis nesse sentido, né? Tá, nós estamos chegando aqui ao final, vou perguntar para a direção aqui se a gente pode encerrar. Pode escolher, está super engajado. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Façam a inscrição, a Raquel está pedindo, né? Vou colocar aqui um comentário também do Rafael Nascimento Gomes. Rafael, ótimo você estar aí, muito obrigado pela sua participação. Não podemos esquecer de versões adaptadas de obras clássicas, exatamente. Já trabalhei, ele diz, né, da sua experiência, isso é muito bom a gente compartilhar experiências, né? Trabalhei algumas vezes em versões em HQ de algumas obras importantes da nossa literatura brasileira e o resultado foi muito bom e receptivo, uma vez que os alunos gostam dessa linguagem. Exatamente, é isso aí. E o Rafael dá uma dica que é excelente, porque aí a gente tem também o audiovisual, né, e outras, o filme, a própria novela, às vezes, a canção, né, que é uma coisa riquíssima, e as histórias em quadrinhos, né, que também chamam a atenção por esse aspecto visual. O que eu tenho tentado defender também é que a gente sempre use isso como um mecanismo, né, assim, um mecanismo para a gente chegar, em primeiro lugar, à formação de leitores literários, né, e saber da especificidade dessa leitura literária, né? Qual que é a especificidade dessa leitura literária? Então, há alguns colegas, inclusive, que eu respeito muito, que são contra, por exemplo, essas versões adaptadas e tal. Eu me lembro, eu, jovem, 11, 12 anos, eu lia muitas versões adaptadas de clássicos universais, né? E isso não me amputou nada no desejo de seguir lendo as obras, né? Moby Dick e depois Robinson Crusoe e assim por diante, né? A Divina Comédia. Enfim, essas versões adaptadas, eu acho que se bem trabalhadas em sala de aula, elas são muito importantes, né? Eu acho que a gente só não pode parar nisso, né? A gente tem que ir para além disso sempre, né? Provocar os estudantes e nós mesmos a irmos para além. Porque eu acho que esse compromisso com o aumento do repertório, eu acho que é fundamental, né? Uma coisa que eu também digo no meu livro, que acho que valeria a pena falar aqui, é que eu acho que o lugar da literatura é na escola. A pergunta do Rafael me lembrou disso. Claro que não só na escola, né? Mas numa sociedade, como a gente disse lá no início, muito desigual, que tem os problemas que tem a sociedade brasileira, que, por exemplo, estão mostrados agora de forma terrivelmente flagrante pela epidemia do coronavírus, né? Como isso atinge especialmente as periferias, as pessoas mais vulneráveis, né? Também em termos culturais acontece isso. E a gente tem que desmistificar alguns mitos relacionados ao fato de que, por exemplo, Machado de Assis é uma coisa da elite. Machado de Assis é um bem do povo brasileiro. Ele, por enquanto, numa sociedade iníqua, ele está apropriado pela elite. Mas ele interessa a todos os brasileiros. Ele interessa a eles. Ninguém é obrigado a ler.
o que acontece é que, ou seja, sendo o Machado de Assis um patrimônio do povo brasileiro, como Shakespeare é um patrimônio da língua inglesa, eu diria até, nós precisamos considerar o seguinte, que é preciso fazer a mediação para que o povo tenha isso também, para que mais esse bem seja distribuído igualmente para ele, né? Porque senão ele está entregue apenas à indústria cultural ou a WhatsApp, né? As fake news e pronto, né? Então, acho que a escola tem um papel determinante nesse sentido e a literatura, vista desse ponto de vista, de patrimônio cultural que pertence e é um bem dos brasileiros, né? A gente precisa resgatar isso, me parece. E, infelizmente, a coisa é vista de cabeça para baixo. Alunos e também professores, muitas vezes, acreditam que é uma coisa chata ler Machado de Assis porque é obrigatório. Ser obrigatório é uma face do problema. O problema maior é outro. Trata-se do acesso das classes populares aos direitos básicos da cidadania, entre eles o direito à cultura. Um verso do Gilberto Gil que me parece muito interessante de ser relembrado aqui. Aliás, Gilberto Gil está lançando hoje um álbum, né? No auge aí da sua velhice, né, da sua idade maior, né, ele lança um álbum com o Baiana System hoje, e é bom porque é um jovem idoso, né, que continua produzindo e que merece todo respeito. Também hoje nós temos essa moda no Brasil de achar que morte de idoso é qualquer coisa, né, não, muito pelo contrário. A maior parte dos escritores literários atinge o seu auge depois dos 60, 70 anos, e dá para nós as grandes obras que ficam marcadas na história da literatura. Então, por exemplo, citando esse grande poeta que é o Gilberto Gil, ele diz assim: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Uma das canções dele do início dos anos 2000. E que é muito importante isso, e esse é um papel da escola, né? É tentar apresentar aquilo que não está disponível na casa, na biblioteca, né? E assim por diante. Isso, o pessoal está falando que nós já vamos para 11h10, né? Vamos chegar a 1 hora aqui. Eu vou ler mais um, então. Elma Souza, como professora da educação infantil, excelente que a educação infantil esteja representada aqui, né? Reconheço e valorizo a importância enorme de iniciarmos um trabalho de encantamento com a literatura nessa fase. Exatamente. E, olha, as professoras, e eu digo professoras que são notadamente uma maioria, né, dessas profissionais muito valorosas do Brasil, elas, de fato, são muito importantes nesse momento, né? E é impressionante como as crianças adoram ler, né? Quem já conviveu com criança, na formação das crianças, vê como isso é forte para elas, né? Como elas adoram descobrir o livro, descobrir a materialidade do livro, inclusive, né? Então, isso que a Elma está chamando aqui de encantamento, né? É algo que, de fato, é fundamental porque passa por essa relação afetiva com o livro, né? No livro nós encontramos, a partir dessa infância, segurança também, amparo, né? Nós encontramos mistério, né? Aquilo que nos fascina na própria vida também, né? Então, eu diria assim que, para ser um outro grande poeta, infelizmente morto muito cedo, muito precocemente, que é o Cacaso, ele diz, e é com isso que eu abro o meu livro, Poesia na Sala de Aula, né? Ele diz: poesia eu não te escrevo, eu te vivo, e viva nós. Quer dizer, é um pequeno poema dele que se chama Na Corda Bamba, dedicado ao querido Chico Alvim, que é um grande poeta brasileiro também, talvez um dos maiores, né? Então, o Cacaso aí diz da indissociabilidade entre arte e vida. Elas não são coisas diferentes, elas são parte desse mesmo amálgama que nós chamamos humanidade. Por isso que é importante que a educação infantil esteja comprometida com o despertar desse encantamento já logo no início, nas primeiras fases de formação da criança, e isso continue como alguma coisa importante também nas outras fases. Há um distanciamento natural do adolescente ou do pré-adolescente em relação à leitura, o que não quer dizer que a gente não deixe de continuar oferecendo, de continuar mostrando esse encantamento, tentando despertar inquietações e problematizações nesse sentido, né? Então, é importante, a gente não precisa impor essas coisas, é preciso uma postura de educador fundamentalmente democrático nesse sentido, né? Quer dizer, apresentar,
dizer da importância, explicar por que está sendo lido, e explicar por que algumas coisas vão ser obrigatórias durante a vida. E nem tudo será possível negar, será preciso fazer algumas coisas que são obrigatórias, e algumas coisas que são muito boas, né? E também, eu acho que por um outro lado, dissociar, quando for necessário, um paradigma exclusivista que muitas vezes aparece, que é assim, a leitura da literatura é só prazer. Eu li grandes obras da literatura mundial por ofício, porque eu fui obrigado para fazer concursos na universidade, por exemplo, e me encantei muito com essas coisas que eu tive que fazer obrigatoriamente. Então, é preciso sempre manter esse espírito, né, de avaliação dialética das condições materiais que nós temos para o exercício da nossa profissão e do estabelecimento da nossa relação com os estudantes, né? Bom, o link para inscrição foi colocado de novo aqui, eu vou colocar aqui para vocês, se alguém quiser copiar também, o Danilo mandou de novo aí, tá certo? Bom, pessoal, eu acho que nós vamos encerrando, né? Eu queria mais uma vez agradecer muito essa oportunidade, né? É muito bom ouvir vocês aqui, eu passei vários comentários aqui de amigos queridos aqui que eu não pude falar também e citar aqui na minha transmissão. Mas eu acho que foi uma conversa muito boa, né? Me estimulou também a escrever um pequeno texto, depois eu posso disponibilizar para vocês aqui também na página, a nossa diretora aqui está dizendo que pode mandar depois também para uns inscritos, né? A gente pode mandar no e-mail de vocês, assim, respondendo, né? Vou ajustar algumas coisinhas no texto, mas, assim, a alegria do professor é exatamente essa de estar em sala de aula, embora estejamos aqui distanciados presencialmente, né? A alegria do professor é essa, de cumprir a sua missão de tentar provocar, esclarecer, abrir o diálogo, né? E assim ensinar e aprender com vocês, né? Então, eu acho que a gente cumpriu aqui uma boa missão nessa manhã, né? E deixar essa mensagem, né, de que a gente está distanciado presencialmente, mas não socialmente. Os laços sociais precisam ser mantidos, precisam ser reforçados, precisam ser cuidados, né? Porque as pessoas continuam aí, alguns tendo que trabalhar, alguns com medo de sair de casa, alguns tendo que ficar mesmo em casa. Então, esses laços de solidariedade, muitas vezes, independem da nossa relação presencial. Então, fiquem em casa, por favor, cuidem-se, cuidem dos seus, e valorizem os seus maiores, né? Valorizem as suas crianças também, que vão ser o futuro, expliquem para elas essa situação que a gente está vivendo da melhor maneira possível, né? Porque é nosso dever também como educadores e como pais e como sujeitos sociais comprometidos, tá certo? Então, muito obrigado a todas e todos, a gente mantém contato também por aí, aqui nessa página que vocês assistiram isso, vocês encontram algumas postagens minhas, né, e também algumas coisas relacionadas a ensino de literatura, etc. e tal, tá bom? Espero não ter aporrinhado muito vocês, nos falamos, nos vemos por aí. Tchau, tchau. Obrigado.